Ok, muito bem, pessoal. Estamos aqui dando início à nossa segunda parte aqui da aula, né? E onde a gente vai realmente dar vida, né? Aqui a gente já teve a nossa primeira página web construída com o nosso título Olá Mundo, né? E agora a gente vai começar a avançar nesse processo, tá? Eu vou só voltando aqui para o nosso Sublime trazer algumas configurações, né? Alguns atributos que são necessários para a sua página. O primeiro atributo aqui na primeira tag que envolve todas as demais, que é a tag HTML, você tem um atributo de linguagem, né, onde você diz para o navegador qual que é o idioma que é falado aí nesse site. Ele fala português do Brasil, fala inglês dos Estados Unidos, fala o espanhol do México. Enfim, você vai ter ali um direcionamento, né? E aqui a gente vai, obviamente, né, utilizar a linguagem do português do Brasil. A gente vai usar aqui então um atributo que é chamado de lang, Aí pode reparar que o próprio Sublime, né, ele já tem esse autocomplete aí, em que você dando um enter ele já termina aqui para você, né, a forma de escrever. Mas aqui vamos fazer o passo a passo para você pegar realmente aí qualquer, como falei, até num bloco de notas você consegue dar vida a esse site, né? Então aqui a gente após o lang, o lang é um atributo, tá? Você vai sempre ver que tem vários atributos dentro das tags. E esse atributo, como é que a gente nomeia ele? O atributo tem que ser nomeado, né? Tem que ter se é um atributo, a gente tem que colocar uma informação dentro dele, né? Então a informação que a gente vai colocar é justamente o idioma, né? Dessa linguagem. Então para a gente colocar o idioma, basta a gente chegar aqui e colocar depois do atributo lang o sinal de igual e abrir e fechar aspas. Abriu, fechou aspas, a gente coloca aqui PT, né, de português, underline, BR de Brasil, PT, BR, português do Brasil, tá bom? Agora a gente vai também utilizar uma outra tag aqui, ela é uma exceção inclusive naquela regra que a gente tinha explicado na última aula do abrir e fechar as tags, né? Essa aqui é uma tag que só abre, ela não fecha, tá? Ela é chamada de meta. As tags meta, até a gente vai ter um momento específico para falar sobre elas. Elas são metas do chamado SEO, né? Que é o Search Engine Optimization, né? Ou seja, a otimização dos mecanismos de busca, algo assim. Eu tenho até aqui escrito para a gente facilitar, eu fiz uma pesquisa para a gente ver junto. É o Search Engine Optimization, né? Otimização para mecanismos de busca. É um conjunto de técnicas de otimização de sites, blogs e páginas na web. Essas otimizações visam alcançar bons rankings orgânicos, gerando tráfego e autoridade para um site ou blog. Ou aqui também a gente tem um outro conceito bem básico também, mas só para a gente ter uma ideia, que esse SEO, né, o Search Engine Optimization, ou otimização de sites, é o conjunto de estratégias com o objetivo de potencializar e melhorar o posicionamento de um site nas páginas de resultados naturais nos sites de busca, que é o Google, o Yahoo, Bing e vários, né? Então aqui a gente já tem mais ou menos um conceito do que a gente precisa, e as tags meta, que é essa que está aí, por isso que está no cabeçalho, né? Porque são tags de configuração, são informações de configuração do site, é onde você vai trazer realmente informações ali que vão ajudar na hora do Google ou qualquer outro buscador poder realmente entender, né, que linguagem, né, esse site fala, qual que é a palavra-chave, as palavras-chave do site, e daí vai. São várias informações que a gente consegue colocar nas tags meta. Nesse caso específico, que a gente só está no começo, a gente vai colocar na tag meta, né, o famoso char7, a meta char7 UTF-8, que ela vai dizer justamente que o tipo de linguagem que é falada nesse site, né, ou seja, o português do Brasil, ela é uma linguagem latina, né, que recebe acentos, que recebe alguns sinais, que não é, por exemplo, uma linguagem como é o grego, ou o árabe, ou o mandarim, que são outros tipos de caracteres. Então aqui a gente só precisa direcionar com essa meta char7, tá? Aí a gente coloca o sinal de igual,
abre e fecha as aspas e escreve aqui UTF-8. É uma linguagem padrão, né, do Ocidente para a gente abrigar a maior parte dos idiomas, das línguas, né, faladas no Ocidente, tá? Beleza? Então, feito isso, dá um Ctrl S, não vai mudar nada aqui no nosso site, só mesmo uma questão de configuração que a gente fez. Agora vamos fazer uma coisa interessante, ou seja, aqui no Bari, que a gente vai começar a enxergar, e a partir de agora também a gente vai trabalhar alguns conceitos aí para a gente avançar, né? Aqui a gente vai tirar o Olá Mundo, ou seja, a gente está aqui no Bari, o Bari, só para você lembrar, né? Essa tag Bari, ela vai justamente envolver, né, o corpo do site, ou seja, todas as informações que você vê na tela, você vai configurar aqui dentro da tag Bari, tá? Então vamos tirar o Olá Mundo. Opa, foi demais, Olá Mundo, só tira ele. E aqui a gente vai criar uma tag, vai conhecer, né? Seja bem-vinda, né? Prazer em conhecer uma nova tag que também tem um nome padrão chamada div. Ela você vai usar muito essa tag div. Div vem justamente de quê? De caixa, né? De compartimento. Você vai envolver as partes do seu site através de divs. Então as divs vão ser para organizar ali em caixas, né, o seu site, tá bom? Daqui a pouco fica mais claro isso, tá? Então a gente vai abrir a div e vai fechar a div, obviamente, né? Aqui a primeira div nós vamos chamar de cabeçalho, tá? Pode ser de menu também, não tem problema. Vamos chamar de menu, porque aí já tem uma coisa mais a ver com a navegação que normalmente fica ali na parte de cima do site, né? Aqui a gente vai copiar, né? Copiar, e aqui a gente vai colocar a outra parte, né, em outra div, ou seja, cada div vai ter um compartimento, né? E aqui a gente vai colocar o corpo do site. Beleza? E aqui mais outra parte para a gente colocar, obviamente, o rodapé do site. Quando a gente salvar, a gente vai ver aqui, quando a gente salvar, a gente vai ver aqui que não vai mudar muita coisa, né? Só mudou realmente os textos, estavam aqui, né? O texto, né, estava Olá Mundo, agora ficaram 3 textos empilhados, pois uma div está sobre a outra, né? Agora a gente pode configurar isso. E para a gente começar a configurar esses elementos aí que a gente inseriu na página, a gente vai começar também a trabalhar um outro conceito que eu tinha falado na aula introdutória, que é da estilização do site. E aí a gente vai utilizar uma linguagem chamada CSS. O CSS, como é chamado, é uma linguagem de estilização para a gente colocar cores, a gente estabelecer altura, largura, enfim, diversos atributos aí que envolvem a forma com que você vê as informações do site, né? Se você fosse fazer um comparativo com um ser humano, seria aquilo que vai dizer qual que é a cor da pele, qual que é o tipo de cabelo, qual que é a cor dos olhos, enfim, todas as informações visuais, né, que dão o estilo, que dão a personalidade para que porque a cor é azul ou é verde ou é castanha do olho, né? Então esse tipo de informação, se fôssemos aí colocar o CSS do DNA humano, né? O que estabeleceria o DNA humano? O CSS seria justamente a linguagem, né, que daria esses fatores aí para o ser humano, enquanto que o HTML seria a estrutura em si, né? Cabeça, tronco, membros, né? Todo ser humano tem. Se esquecer alguma coisa, me avisa, hein? Mas em geral é isso, né? E aí você tem a estrutura, que seria o HTML, a cabeça, tronco e membros, e o CSS é justamente o que daria a pele de tal cor, né? A cabeça tem o nariz tem um determinado tipo, né? Uma determinada característica, a boca, o olho, uma determinada cor, o cabelo ou não ter cabelo, enfim, é loiro, é castanho, é careca, e tudo isso aí então seriam justamente seria atributo do CSS dar trazer essas informações. E é o que a gente vai começar a trabalhar, só que aí vai ser na próxima aula, onde a gente vai dedicar somente para estilizar essa nossa página, que aos poucos ela vai criando uma carinha, né, um jeitinho dela, tá bom?